será que dá para ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo? Se você faz musculação, com certeza em algum momento você já se fez ou vai se fazer essa pergunta. E aí eu quero que você me responda. Dá para poupar dinheiro e gastar mais do que você ganha ao mesmo tempo? Embora o corpo humano seja muito mais complexo do que guardar ou gastar dinheiro, a resposta para essa pergunta já te dá uma ideia do que eu vou falar nesse vídeo. Bom, se você está chegando aqui agora, meu nome é Carla Basílio, eu sou fitness coach e fundadora do Guia da Boa Forma. E esse é o primeiro vídeo da nova série Carla, me dá uma forcinha? Bom, nessa série eu vou responder as suas principais dúvidas sobre treino, sobre alimentação. A ideia é quase que literalmente te dar uma força, te dar um empurrãozão para você ter resultado de verdade. E se você tem alguma dúvida, já deixa aqui embaixo nos comentários que talvez ela seja tema do próximo vídeo, ok? Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sempre falo como a musculação é eficiente tanto para você emagrecer, perder gordura, quanto para você hipertrofiar, ou seja, ganhar massa magra. Só que, em ambos os casos, o treino tem que ser intenso. Não é treino volumoso, é treino intenso. Quanto mais intenso é o seu treino, mais você desgasta as suas fibras musculares. Ou seja, isso é ótimo para a hipertrofia muscular. E quanto mais intenso o seu treino, mais energia o seu corpo gasta depois para se recuperar. Ou seja, isso é ótimo para o emagrecimento. E se o treino para os dois objetivos é basicamente o mesmo, o que vai mudar então? Aliás, eu gravei um vídeo exatamente sobre isso e o título dele é uma pergunta. 3 de 15 para definir, 4 de 8 para crescer? Com certeza você já ouviu isso na sua academia. E nesse vídeo eu explico como é que tem que ser o treino para cada um dos objetivos. Recomendo muito que você veja, até porque foi justamente depois desse vídeo que mais gente ainda me perguntou se era possível emagrecer e hipertrofiar ao mesmo tempo. Tá, mas o que vai mudar então? Eu dou 10 reais para quem acertar. Mentira, não dou não, porque essa é muito fácil. O que muda é a alimentação. Você sempre tem que treinar de maneira intensa e ajustar a sua alimentação, né? Ter uma alimentação estratégica de acordo com o seu objetivo. É o que você come aliado ao seu descanso e seus níveis hormonais que vão ditar os seus resultados. Só que um erro clássico, tanto de quem quer emagrecer quanto de quem quer hipertrofiar ou está tentando as duas coisas, é focar demais em calorias e esquecer do efeito metabólico dos alimentos no nosso corpo. O crescimento em mamíferos, tanto do tecido adiposo, a gordura, quanto do tecido muscular, ele é mediado por hormônios. O corpo responde a hormônios, não a calorias. E aí eu vou te dar um exemplo clássico. As crianças não ficam mais altas porque elas comem muito. É o contrário, elas comem mais porque elas estão em crescimento. Essa é uma imposição da física, elas precisam comer mais do que gastam. E por que exatamente elas crescem? Porque elas estão secretando um hormônio que faz com que elas cresçam. Nesse caso, o GH, que é o hormônio do crescimento. São os hormônios que causam o crescimento. O comer em excesso, o comer a mais, é uma consequência necessária. E aí, da mesma forma, uma pessoa que está fazendo um treinamento com pesos, está fazendo musculação, ela vai hipertrofiar, ela vai ganhar massa magra. Vai ser preciso um balanço energético positivo para isso, ou seja, ela vai ter que consumir a quantidade de calorias que ela precisa para as funções do corpo dela, mais o que ela precisa para construir essa massa magra. Só que comer a mais por si só faz alguém ganhar massa magra? Não. Isso acontece por causa do estímulo do treino, mas principalmente por causa da ação dos hormônios anabólicos, como a testosterona, o GH e a insulina. A insulina é um hormônio super anabólico, só que esse efeito anabólico, esse efeito de aumentar, não serve só para o tecido muscular, serve também para o tecido adiposo, ou seja, para a gordura. Toda vez que você ativa a insulina, você impede o seu corpo de usar a gordura como fonte de energia e, na verdade, você favorece o acúmulo de gordura. Se seu objetivo é emagrecer, ou seja, perder gordura, o ideal é que você mantenha essa insulina baixa o máximo de tempo possível e ative a insulina em momentos estratégicos do seu dia.
Para algumas pessoas vai ser no pós-treino, para outras vai ser à noite, depende. Agora, se seu objetivo é ganhar massa magra, você pode e com certeza você vai se beneficiar de ativar essa insulina mais vezes por dia, mas sempre fazendo isso com alimentos saudáveis. Mas mesmo que você opte por alimentos saudáveis, e eu já vou chegar no ponto de quais são esses alimentos que ativam a insulina, se tiver um excesso, né, se você ficar ativando a sua insulina o dia inteiro, você pode até ganhar massa magra, mas você vai acumular muita gordura, especialmente as mulheres. Por quê? Porque elas naturalmente produzem muito menos testosterona, que é um hormônio anabólico importante. Mesmo você estando em ganho de massa magra, pode ser muito interessante você manter a sua insulina baixa pela manhã. Isso vai permitir que outros hormônios anabólicos, principalmente o GH, funcionem de maneira bem mais eficiente, né? O que vai contribuir tanto para o seu ganho de massa magra, como para a manutenção do percentual de gordura. E além disso, manter a sua insulina baixa pela manhã vai ser bom por outros motivos. Primeiro, porque você vai controlar a sua fome, você vai dispensar totalmente aquela necessidade de fazer um lanchinho antes do almoço. E também vai te ajudar a controlar a vontade de comer doce. Por quê? Porque o principal gatilho para ativar a insulina é o açúcar. E todo carboidrato que você come, seja ele saudável ou não, seja ele integral ou não, ele se transforma em açúcar no seu corpo. E é por isso que os carboidratos podem ser usados. Eles só não precisam ser abusados por quem está em ganho de massa magra. E precisam ser evitados por quem está em emagrecimento. Então, agora que você já sabe que a alimentação para cada um dos objetivos é bem diferente, você precisa definir qual é o seu objetivo principal. Se você quer perder gordura, não tem como você focar ao mesmo tempo em ganho de massa magra. E talvez você esteja aí pensando, poxa, mas eu tenho uma amiga que ganhou massa magra e perdeu gordura ao mesmo tempo. Como assim não é possível? Em alguns casos isso pode acontecer, mas o mais comum, na verdade, é você perder um pouco de músculo quando você está em emagrecimento e você ganhar um pouco de gordura quando você está fazendo um trabalho específico de ganho de massa magra. Aliás, é justamente por isso que a maioria das mulheres não fica sarada como gostaria. Elas gostam de emagrecer, mas não lidam muito bem com o ganho de massa magra. Elas têm dificuldade de ver ali a perna aumentando, o bumbum aumentando, mas a barriga aumentando um pouco também, ficando um pouco inchada, com um pouquinho mais de celulite. Isso faz parte do processo, né? Se você está treinando de maneira intensa, se você está comendo adequadamente para ganhar massa magra, isso faz parte do processo. E tá tudo bem, né? Quando você conseguir conquistar uma quantidade razoável de massa magra, aí você faz um trabalho específico de perda de gordura. Um exemplo extremo disso são os fisiculturistas, eles fazem isso o tempo todo, né? Até por isso que existe fase de cutting e fase de bulking, né? Em cada uma das fases, eles estão focando num objetivo específico, né? Se você tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você não faz bem nenhuma das duas, né? Até uma analogia, se você tenta pegar dois coelhos, você acaba ficando sem nenhum dos dois. E aí, meu último bizu para você em relação à alimentação é o seguinte. Como eu falei, em toda dieta que você tem uma perda significativa de gordura, você pode ter uma perda de massa magra, né, de músculo também. Numa dieta tradicional, de contagem de caloria, que você vive com fome, essa perda de massa muscular acontece de maneira acentuada, né? Em geral, nesse tipo de dieta, se você emagrecer 10 quilos, 5 quilos são de gordura, 5 quilos são de massa magra. É bastante coisa. Por outro lado, numa alimentação low carb, high fat, ou seja, baixo em carboidrato e alto em gordura, tem dois fatores que minimizam essa perda de massa magra, que é a quantidade um pouquinho maior de proteína e a produção de corpos cetônicos a partir da gordura, a partir da quebra de gordura. E também não tem aquela sensação de fome crônica que tem numa dieta de restrição calórica. Isso porque tanto as proteínas quanto a gordura, elas te deixam saciada por muito mais tempo. E aí, minha filha, vem o pulo do gato. Quando você associa uma alimentação low carb com a musculação, você evita completamente a perda de músculo.
e eventualmente você consegue ganhar massa magra ao mesmo tempo que está perdendo gordura. Ou seja, pode acontecer, mas não conte com isso, não é a regra, visto que um objetivo compete com o outro em termos de alimentação. Agora, uma coisa é certa, se você quer mostrar para o seu corpo que os músculos são importantes e que você não quer se desfazer deles, a melhor forma de fazer isso é usando esses músculos, treinando de maneira intensa, de maneira consistente. E como muita gente confunde treino intenso com treino volumoso, eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar um e-book super especial com as minhas 5 dicas para um treino curto, intenso e altamente eficaz. Esse é um presente para a gente começar com o pé direito essa série Carla Me Dá Uma Forcinha. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, curte, dá aí o seu joinha, compartilha com seus amigos e, claro, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e também com a sua dúvida. Fica de olho aqui que ela pode ser o tema do próximo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!